Salve, salve, estamos no ar, isso mesmo, que bom que você chegou no horário certo, isso mesmo, 21 horas, aqui no canal 9 da NET, 86 da Vivo, 8 Vivo Fibra, ou então lá, no site da emissora, tvaberta.com.br. Hoje a gente vai falar de algo que ninguém gosta, ninguém quer, ninguém chama pra si, coitada da culpa, né, quem morre solteira e velha. Daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouquinho sobre isso. Beijo, até já. O tema de hoje está muito bom. O que eu queria saber de vocês é assim, meninas. O que de verdade a gente entende como sendo culpa nossa, ou o que de verdade são culpas que colocam, que impõem a nós, né, através de todos esses dogmas e paradigmas, né, do dia a dia? Quem consegue reconhecer? Acho que a culpa que mais nos assombra, acho que é a culpa materna, né? Boa, a Muniz. gente até falou nela em alguns outros programas, Sim. Né? Aquele dogma que colocam nas mães de que a mãe tem que cuidar da criança. Que está presente a full responsabilidade time. é só dela. Sim. Ou que a mulher tem que, né, ser do lar, não dona do lar. Boa. Então, isso nos assombra mesmo, porque você fica, quanto tempo eu deixei de ficar com meu filho para cuidar da minha carreira, por exemplo, ou para trabalhar fora, para seguir os meus sonhos, né? Sendo que, na verdade, o meu filho está lá em casa, ou com um cuidador, com a babá, com a avó, ou na escola, tendo outras atividades, e eu posso recompensar, né, essa culpa de outra forma, por exemplo, dando um tempo de qualidade para ele depois. Mas você já se pegou? Com culpa? Vezes. Sempre. Mas aí você tem que ter essa autoconsciência, né? Estou trabalhando ela, de pensar que se eu ficar 15 minutos com ele, dando um tempo de qualidade ali, brincando, e não no celular, ou trabalhando, respondendo e-mail, vai valer muito mais do que eu ficar o dia inteiro trabalhando com ele do lado. Gritando, berrando, perdendo a paciência, né? Exato, exatamente. Então a gente tem que trabalhar essa questão da culpa mesmo. Ô, Monice, você tá falando uma coisa que aconteceu essa semana em casa, a gente conversando, meu marido falou assim, olha aí, ó, chora até hoje, né, no passeio das crianças, adolescentes, e aí quando você tá ali na escola, você vê aquele ônibus indo embora, então fica essa sensação, mas vai sair debaixo das minhas vistas, do meu controle, né, a minha filha uma vez se machucou, eu no sofá, ela brincando, quando ela levantou a cabeça, rasgou aqui na quina da janela. E aí fica assim, mas por que eu não vi antes? Por que eu não me antecipei? Né? Então parece que é uma coisa, eu brinco que assim, quando a mãe nasce, né, o filho sai da barriga, já nasce a culpa. Eu não sou mãe, né? Assim, eu não conheço esse sentimento que vocês estão compartilhando. Só que assim, até por trabalhar com pessoas e por ser uma pessoa também, nós somos criados de uma forma a entender o que é certo e errado. Ou seja, existe o senso comum. E tudo aquilo que foge do senso comum, em algum momento, pode gerar essa autocobrança, né? E a autocobrança, ela leva a gente para essa direção. Para essa direção de se sentir culpado, né? De colocar um peso, né? Muitas vezes não é nenhum outro que está ali massacrando a gente faz isso, né? Com base em valores, muitas vezes sociais. Então, acontece o tempo todo, né? Ou é na carreira, né? Por esquecer ali alguma questão de trabalho importante, ou é na família, por estar se ausentando, ou é por falhar com algum amigo, ou seja, o tempo todo esse sentimento ele está presente. E como fazer, então, a seleção? O que de verdade é culpa minha e o que de verdade não é? Bom, eu queria trazer um ponto, que é o seguinte. Quando o juiz, sei lá, quem está analisando qualquer coisa, ele fala assim, culpado, isso remete à dívida, né? Tem uma dívida a pagar. Verdade, Lili. E assim, procurar... o caminho da culpa
vai te levar sempre para algo assim que você precisa pagar ou encontrar alguém que precisa pagar alguma coisa que aconteceu. E aí só voltando à teoria comportamental, psicologia, na verdade, né? O Maslow, ele diz o seguinte, só pegando um gancho com o que a Cris falou. Nós temos várias áreas da nossa vida, né? E aí nós temos, vou responder a sua pergunta também. E aí nós temos necessidades fisiológicas, necessidade da família, necessidade de autoestima, necessidade familiar, por aí vai. Se você desequilibra, você começa a se sentir culpado. A questão está, eu me sinto culpado pelo aquilo que eu imaginei para mim ou pelo que a sociedade cobra de mim. Então a gente fica muito num jogo de me sinto culpado porque eu não atendi a expectativa do outro. E aí, respondendo o que você falou, sim, eu já me senti culpada, mas na maioria das vezes é por conta do que o outro esperava de mim. Sim. E assim, voltar para o processo individual. Peraí, mas eu não posso me sentir culpado. O fato de eu ser mãe agora, eu vou precisar dedicar mais tempo para o meu filho, vou ficar cansada, porque consome a gente, né? Que Sim. a mãe sabe. E aí, o meu trabalho, eu vou ter que me dedicar um pouco menos. A empresa precisa entender isso. É uma discussão dentro das organizações, né? Então, muitas vezes eu me culpei com foco no que o outro esperava de mim. O processo inverso de olhar para mim, entender o que eu queria e retirar a culpa de mim é doloroso demais. É isso que eu ia te falar, Eunice. Como funciona isso? Nossa, eu tô aqui pensando, porque é muito interessante, né? Quando a gente fala de culpa, a gente fala do segundo nível de consciência que move toda a constelação familiar. E não tem como a gente falar em culpa sem falar em sistema e em valores da nossa família. Porque dentro desse nível de consciência, nós temos algumas regras em cada família ou em cada grupo que eu pertenço. E quando eu estou nesse grupo, eu tenho dois caminhos. Ou eu sigo as regras do grupo e eu pertenço a esse grupo, ou eu vou contra essas regras e eu me excluo desse grupo ou corro o risco de ser excluída por ele. Então, muitas vezes, nós entramos nesse lugar de culpa, de sentirmos culpados, principalmente porque nós temos dentro de nós a sensação de que se alguém da minha família ou do meu grupo perceber, eu vou correr o risco de ser julgada e excluída. Então, dentro desse lugar, a culpa, ela vem como se fosse algo que dissesse perigo, perigo, você está correndo risco. Então, muitas vezes nós entramos nesse lugar de culpa para termos a sensação de que a gente não pode ultrapassar aquele espaço para não ser rejeitado, né? E só contribuindo aqui, acrescentando, Kátia, porque é o seguinte, a gente está falando aqui o tempo todo de culpa, porém tem um processo antes, que é será que as pessoas sabem reconhecer e identificar quando está se sentindo culpado? Né? Porque num processo terapêutico, a grande maioria que eu percebo, as pessoas, elas não conseguem entender que aquele comportamento que ela está desconfortável, aquilo que está pesado, é uma culpa por trás. Entendi. Entendeu? Então, aí a minha dica é assim, se você, como a Eunice falou, esses dois caminhos, tanto um lado, pertencer, ou quanto se fazer diferente, vai te dar aquela estranheza, como se assim... eu acho que está errado isso que eu estou fazendo. Então, quando vier esse julgamento sorrateiro, acho que não está certo, se você investigar, você vai cair no sentimento de culpa. Tá. Eu queria acrescentar aqui que se a gente tirar a palavra culpa, porque vem com a conotação de dívida, de acusação, de alguma coisa assim, de exclusão, né? E muitas vezes a gente quer se livrar do nosso sentimento de culpa acusando alguém, né? Se aquele tiver mais culpa que eu... A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Sempre do estagiário. O estagiário, etc, né? Mas eu queria levantar dois critérios, assim, que toda a história é da gente tomar consciência da gente mesmo, né? Na aventura da vida, sabe Deus o dia em que esta vai acabar, essa edição pelo menos, não é? A gente tem uma tomada de consciência de quem nós somos. E existem duas coisas aqui que vão estar sempre pesando. Tira a palavra culpa. Mas assim, critérios de escolha. Por quê você escolheu fazer o que você fez? E uma outra coisa que está ali permeando muito, negligência.
Às vezes uma coisa pode acontecer atrapalhada, um acidente com uma criança, mesmo você perto, mas no seu coração você sabe que você estava ali para propiciar um momento legal, você não foi negligente. Mas se o acidente acontecer e você foi negligente, você não se perdoa, ninguém precisa falar nada, você vai se sentir pesada com aquilo. Então a gente tem que estar inteiro naquilo que a gente vai fazer e a gente também tem que saber quando não dá para fazer, quando eu estou muito cansada. Alguém que vai dirigir com sono vai causar um acidente de propósito? Não, mas ele não avaliou bem a condição que ele tinha para dirigir. E no meio do caminho, assim, qual é o critério de escolha? Quando a gente, só no escondido da nossa cabeça, desejou mal, e caraca, não é que coincidiu, a pessoa tropeçou lá e caiu com a bandeja, você fala, caraca, você não fez nada, você não saiu do seu lugar, mas você sabe que o seu coração não estava generoso. Eu acho que o cálculo é assim, eu estou com amor onde eu estou, eu estou podendo dizer que eu tenho limites, eu não vou conseguir cuidar disso e vou pedir ajuda. Então, autoconsciência, né? Eu acho que até assumir a consequência, né? Eu acho que a culpa também tem muito a ver com assumir a consequência. Tanto que no direito tem muito isso, né? Se você estava dirigindo bêbado, você sim cometeu um homicídio, caso você matou alguém, né? Ele é doloso porque ou é culposo, não importa, mas existiu a prerrogativa, Existe né? essa discussão se houve dolo ou houve culpa, né? Se houve culpa, então tem que avaliar se tem negligência, imperícia ou imprudência, que são os três que você Mas também uma coisa você sabia, pegou o carro bêbado, esquece, você já sabia que podia dar ruim, então não faça. Agora, o que não dá ruim aqui são as pessoas que trazem conhecimento nos quadros. É muito legal, porque eu recebo feedback de vocês, falando, gostei desse, gostei daquele, deixa pro final, tá bom, vocês pediram. Doutora Silvia Hernandes Mendes, o direito de saber. Logo em seguida, Paulo Maier, com painel de arquitetura e negócios. E, por fim, o nosso querido Quarteiro, falando de empreendedorismo direcional. Olá, eu sou a Silvia Hernandes Mendes, advogada, especialista em direito imobiliário, e hoje eu vou comentar a respeito de uma decisão da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça que tem dado o que falar nos últimos dias. Ao julgar o recurso especial interposto por mãe e filho, proprietários de unidade autônoma que integram um condomínio residencial, o STJ concluiu que o condomínio com destinação residencial pode sim proibir o aluguel por meio de plataformas digitais como o Airbnb. E agora? Será o fim da locação por temporada feita por plataformas digitais em condomínios edilícios? Calma, vamos analisar. A locação por temporada não é nenhuma novidade. E a plataforma digital apenas trouxe a aproximação e viabilizou a formação de negócio com muito mais celeridade e frequência. Com a facilidade das tecnologias digitais, novas formas de negócio surgiram, como o Uber, o iFood, mas temos que analisar que o negócio jurídico locação por temporada já existia. A grande questão em discussão hoje, com as locações por temporada pela plataforma digital, é a rotatividade de pessoas que acessam os condomínios, a impessoalidade, o desconhecimento das normas internas do condomínio, pois as pessoas que locam essas unidades costumam ficar por curtos períodos e são como hóspedes e não conhecem o regramento interno do condomínio, não estão alinhadas ao que é permitido ou não no uso das áreas comuns, podendo gerar uma situação desconfortável junto aos demais condôminos que de fato residem. Fico por aqui e até a semana que vem. Olá, meus amigos do painel de arquitetura e negócio. Vamos falar hoje da arquitetura e sua importância no conforto, no aconchego. Eu não estou falando de luxo, de suntuosidade. Eu, inclusive, quando eu estava pensando em como fazer esse programa, deu um estalo e eu encontrei uma coisa que pode ser um grande exemplo de aconchego. Uma coisa simples, um ninho de passarinho. Um passarinho só precisa do ninho para criar os seus filhotes. É uma coisa simples e a arquitetura também pode ser simples. Não é a questão de luxo que vai dar o conforto, que vai valorizar a nossa arquitetura. As coisas estão em paralelo, mas também estão diametralmente opostas. Conchego é uma coisa, luxo é outra. Conchego tem a ver com conforto, com tranquilidade,
com o bem-estar das nossas casas, das nossas empresas, dos nossos lares, dos locais onde a gente trabalha. É importante que a gente tenha uma coisa gostosa, que a gente se sinta em paz ao chegar nos lugares. Sinta que aquele lugar é nosso, que aquele lugar é o que a gente precisa para trabalhar, para ter uma vida boa. Isso não tem a ver com valores financeiros, tem a ver com a gente se identificar com o local. Você já viu aquelas casinhas simples na roça? Em que você chega lá e tem uma coisa tão gostosa que você não quer sair de lá. Fica lá, quer viver lá. E você vai em outras casas legais, né? No sentido de grandes, amplas, feitas com móveis de marca e não tem o mesmo carisma, o mesmo aconchego, o mesmo conforto. Você não se sente tão bem lá. Isso porque não tem a ver, não chama, não está com a gente. As pessoas muitas vezes acabam fazendo casas e construções para que os outros identifiquem nela um determinado tipo de pessoa e não ao contrário. Tá? Por isso pense, a arquitetura tem que ser conforto e aconchegante para você, para suas necessidades. Contem com a nossa equipe se você precisar de alguma orientação. Um grande abraço e até a nossa próxima coluna. Olá pessoal, tudo bem? Um pouco mais de empreendedorismo dimensional para vocês, hoje com a segunda parte de Leis Sistêmicas. Eu sou o Quarteiro Martim e gostaria de falar para vocês sobre mudança de realidade. E a mudança de realidade passa por entender questões invisíveis. Questões invisíveis que nós tratamos dentro do contexto do empreendedorismo dimensional. Essas questões têm a ver com uma série de importantes elementos que trazem resultado, que mudam sua realidade, enfim, que trazem sucesso para a sua vida, pessoal e profissional. Muito bem, hoje nós vamos falar da lei sistêmica do dar e receber. O que é a lei sistêmica do dar e receber? Muito bem, se você, em qualquer relação dentro do sistema, em qualquer relação com as pessoas, com as empresas, ou qualquer tipo de relação que você tenha, profissional, pessoal, se você der muito e receber pouco, ou vice-versa, inevitavelmente o sistema vai te cobrar a diferença. O que precisa ver é o que a gente chama na vida normal, né, de ganha-ganha. O que é ganha-ganha? Deu muito, recebeu muito, ótimo. Deu pouco, recebeu pouco, ok. Por isso que a gente vê que relações do tipo escravidão ou cabides de emprego, funcionários públicos que trabalham ou fazem que trabalham e recebem, isso sempre acaba dando problema em algum momento, porque desequilibra a base da troca, a base da segunda lei sistêmica que nos trouxe Bert Hellinger. Então, isto vale para a vida pessoal, observe, e vale para a vida do trabalho, vale para os negócios. Se você sempre só quer levar vantagem em tudo, né, aquelas empresas que só querem sempre levar vantagem em tudo, acabam por sofrer as consequências em algum momento. Né? E nós não estamos falando de karma, nem de nenhum castigo de nada, é simples lei sistêmica, é simples lei do sistema. Então é possível sim que a gente observe as leis, trabalhe a nossa vida, trabalhe as relações que a gente tem de forma que não haja discrepâncias relevantes. Muito bem. Eu costumo dar um exemplo aqui, é o seguinte, imagine que você tenha lá um empresário e ele resolveu dar um presente maravilhoso, ele deu um apartamento de cobertura numa praia maravilhosa do Brasil para sua assistente. Bom, a primeira coisa que vão pensar é alguma besteira do tipo, bom, deve ser amante dele, né? Mas se a gente observar com calma, isso pode ter um fundamento. Vou dizer para vocês que nesse exemplo que a gente usa, a esposa do empresário ajudou a escolher o apartamento e incentivou o presente. Por quê? Ora, simplesmente porque ela trouxe um grande contrato para o cliente, trouxe um grande contrato para a empresa. Então, assim, ele estava retribuindo tudo aquilo de bom que ela fez quando indicou um grande contrato para eles, tá certo? O faturamento dele simplesmente triplicou
e ele começou a ficar multimilionário. Bom, então ele retribuiu de alguma forma. Bom, desta forma, de alguma forma equilibrada, isso não vai trazer problema, mas se for diferente, certamente haverá problema. Bom, fico aqui hoje e um grande abraço para vocês. Nos vemos na próxima. Até mais. Ai, seus lindos, adoro tudo que vocês trazem pra gente aqui toda semana. Meninas, só que existe ali uma linha tênue, né? Assumir a culpa é muito difícil, tanto que eu brinquei e falei, né, que ela morre solteira e velha, porque ninguém quer casar com a culpa. Mas o que traz, na verdade, este não levantar a mão e pedir perdão e pedir desculpa e dizer errei? É mais o nosso ego? É mais o medo de não pertencer, de ser excluído? Né? Ou é a dor da alma? O que vocês acham que pega quando a gente simplesmente se recusa a aceitar? Que errou? Eu penso o seguinte, são vários aspectos, é uma mistura, né, de tudo. O ser humano, ele morre de medo de ser julgado, de ser excluído. E isso é algo que vem já desde a nossa formação. Então, por conta disso, é muito comum cairmos na defensividade. Né? O que é isso? A justificativa, o tal da explicação, da justificativa. E o que acontece quando a gente faz isso? A gente deixa de aprender, a gente deixa de evoluir, a gente deixa de crescer. Então, tem sim muito do ego também, da ideia do que os outros vão pensar, de ter que estar no controle da situação. São N aspectos, né? E a reflexão que eu deixo é isso, né? O que a gente ganha com isso? Porque quando a gente acaba se omitindo e não assumindo, eu acho que não é nem a culpa a palavra, mas a responsabilidade pelo que a gente faz, a gente deixa de assumir protagonismo, né? E quando a gente perde o protagonismo, a gente perde a capacidade de construir caminhos diferentes. E pode ser para toda a vida, não é, Eunice? Pode ser para toda a vida, porque muitas vezes nós entramos nesse lugar de culpa pela nossa imaturidade, novamente, pelo medo de sermos excluídos, nós continuamos num lugar imaturo em que nós não assumimos a responsabilidade pelos nossos atos, pelas nossas escolhas, e aí nós continuamos defendendo, dirigindo isso para fora, para outras pessoas, porque se eu assumo e eu corro o risco de ser excluído, é melhor eu deixar a culpa fora, não assumo a responsabilidade e, consequentemente, continuo imaturo, relação após relação, e isso vai a vida inteira, e a culpa está fora e nunca dentro de mim. Isso me lembra alguns casos relacionados ao direito de família, onde tanto o homem como a mulher acaba não prolongando, né, um divórcio que já estava ali prestes a acontecer, por medo de ser discutida a culpa. Nossa. E, na verdade, hoje, na legislação brasileira, não se discute mais a culpa, né? A mesma vontade que eu tenho de casar, também tenho essa livre vontade de me separar, de me divorciar. Então, às vezes, a pessoa não se divorcia com medo de que, se a culpa foi minha, ou a culpa foi dele. Meu Deus. E eu vou perder a casa, eu vou perder os bens, né? Porque quando casa é meu bem, quando descasa é meus bens. E aí, acaba continuando ali numa relação tóxica, ou até passando por uma situação de violência doméstica, sendo que hoje não se discute mais culpa, não precisa mais se discutir quem abandonou o lar, ou quem traiu, quem não traiu. Acabou, não quer continuar naquele relacionamento, está livre para ter essa vontade. Inclusive, se a outra parte se recusar a assinar o divórcio, o juiz vai assinar. Uau. Então, as mulheres, principalmente, podem se libertar desses relacionamentos tóxicos sem ficar discutindo de quem foi a culpa. Rita, eu queria saber de você, né? Porque a Lili falou no bloco passado sobre a culpa e a dívida. E aí você fala em grana. O quanto as pessoas se sentem culpadas por serem compulsivas. E quando elas percebem isso só depois, né? E como assumem essa culpa e criam mais e mais dívidas. Você deve viver muito isso, né? Olha, isso é bem delicado, porque a pessoa demora para perceber que ela tem um problema. É que nem o alcoólatra que não sabe que bebe. Pra gente que tá de fora, você olha e você fala, não, mas tá na cara. Mas a pessoa diz, não, eu controlo quando eu quero, não, isso é porque eu quis, isso é porque era uma promoção. E é assim mesmo. A pessoa tá distraída de si mesmo e tá num comportamento repetitivo, tentando sanar uma ansiedade, uma dor, uma imensa carência de outra natureza que ela tá cobrindo com aquilo.
Como não resolve, ela vai de novo. Como não resolve, ela vai de novo. E aí é terrível, porque quando que pode iniciar um processo de cura? Quando ela joga a toalha e fala, tem alguma coisa errada? Tem uma coisa errada. Eu sempre digo que para começar uma terapia, ou você tem uma dose de humildade, Isso. ou você tem uma dúvida, ou você vai se sentir a melhor bolacha do pacote e não tem espaço para mais nada, para mais ninguém. Só que, sim, coragem e humildade. As pessoas pensam que ter humildade não é ter coragem, é o contrário. Como disse a Cris, a pessoa às vezes não quer assumir uma culpa ou uma responsabilidade porque ela vai se sentir excluída. Mal sabe ela que tá todo mundo falando, nossa, ela mente para se segurar. Tá todo mundo vendo. Só a pessoa que tá ali disfarçando para si mesma. Veja bem, a vida nova que ela pode ter, se ela resolver, como eu digo, se virar para o problema e não se virar do problema, entende? Então eu acho que a humildade de reconhecer um erro torna a pessoa muito grande. Muito grande. E quando a gente fala em empresa, Lili? Quando uma empresa não assume a culpa de algo que aconteceu com relação aos seus colaboradores, enfim, sendo que a empresa sim é tirana, às vezes tem uma política muito rígida. Eu acredito que é questão de negligência, mas ainda assim a organização ela é negligente e consciente do que está acontecendo, por medo de ter algum processo jurídico de algo, né, relacionado à marca e à reputação da empresa, e por um outro lado também, né, de relacionamento com os seus colaboradores. É muito difícil, e isso vem do quê? Da cultura organizacional, de quem projetou como que será a gestão com aquelas pessoas. É muito interessante entender, quando eu falo para os meus alunos, e também em roda de negócios, a empresa que cuida dos funcionários são pessoas que estão à frente, não é a empresa. Sim. Então são pessoas que são as pessoas que são negligentes e não os processos. São as pessoas que têm medo e não os processos. São as pessoas que têm ego e não os processos. Se a gente levar para o empoderamento feminino, que aí eu vou falar da atuação da mulher, tanto dentro ou fora das organizações, o principal problema do empoderamento da mulher, dela assumir o protagonismo e ser, é o medo. Decisório. É medo. E vou falar outra coisa também. Existe o lado positivo do medo e da culpa. Claro. O medo não deixa você tomar decisões muito erradas, faz você repensar, que é o tal do critério de escolha. Preciso repensar. E o ego é importante, sim. Eu preciso olhar para mim, reconhecer os meus sucessos e os limites também, né? Mas voltando à empresa, é muito interessante entender que, e assim, o colaborador também, né? Conhecer a empresa, conhecer o trabalho dela, a reputação, dar uma olhadinha no site, dar uma olhadinha no Reclame Aqui, dar uma olhadinha nos processos existentes quanto àquela empresa e como que ela trata, como que ela tratou isso, né? É bem importante. Eli, falta de sexo é culpa de quem, minha amiga? Diga lá. Olha, você... Dos homens já quero polemizar. Dos homens. Eu ia deixar isso para o próximo bloco, mas já que você está perguntando, sabia que a culpa, ela também aparece nas relações sexuais? Eu tinha certeza disso. Por conta que, assim, olha, quando a gente fala de sexualidade, né, a gente está falando o quê? Do prazer de viver, de você gozar a vida na sua inteireza. Sim. Então, a Eunice vai concordar comigo, quando eu tenho uma referência, né, de um papai e de uma mamãe que não gozou a vida, que não se permite a ter aquele prazer, quando eu vou para minha relação com o marido, com o meu parceiro, e aí eu experimento esse prazer, eu falo, nossa, mas minha mãe não tinha isso, então eu também não posso ter. E aí onde você vai sabotando e vai bloqueando o seu prazer na relação sexual também. Uau, tá vendo, gente? Não tem jeito, viu? Não é o Viagra nem a dor de cabeça. Tem outra culpa por trás disso. Tem mais gente trazendo conteúdo bacana. Maria Teles, com Imagem Empreendedora. Logo em seguida, Francisca Muraca, Ciência da Felicidade. Por fim, Solange Franco, com O que o Direito tem a ver com a moda. O que eu devo vestir para uma entrevista de trabalho ou uma reunião com o cliente? Eu sou Maria Teles, eu sou consultora de imagem e hoje nós vamos falar sobre esse tema que passa despercebido para alguns, mas que aflige a muita gente.
Bom, a primeira coisa que eu posso te dizer é que você deve pesquisar a empresa em questão. Se é uma entrevista de trabalho, entenda se essa empresa oferece uniforme. Porque se ela oferece, então pense no seu dress code baseado no uniforme que essa empresa oferece e também no cargo para o qual você está se candidatando. Por exemplo, você não precisa colocar as mesmas cores, mas se a empresa oferece um uniforme com uma camisa social, vá de camisa social. Procure entender os valores e a cultura da empresa antes de chegar na entrevista, não só em relação às vestimentas, mas também em relação ao comportamental, porque os valores e a cultura também se baseiam no comportamental. Se a empresa não oferece uniformes, aí então você tem que se basear inteiramente na cultura da empresa mesmo. Se for uma empresa formal, por exemplo, dê preferência para os cortes mais retos, para sapatos fechados, para cores mais sóbrias. Deixe o jeans, as sandálias abertas, o tênis, o salto Anabela para aqueles momentos informais ou para o caso de empresas informais. Para o caso de uma reunião de vendas com o cliente, entenda que o cliente ele espera encontrar alguém que seja parecido com ele e que gere muita credibilidade. E isso não se limita às roupas, também se refere ao comportamento. Para esse caso, o conceito de rapport é muito bem-vindo. Porém, se for uma reunião onde você vai direcionar o cliente, como é o caso de uma consultoria, por exemplo, o seu dress code ele deve ser pautado na sua intenção, naquilo que você quer comunicar ao cliente. Considere sempre a mensagem que você deseja passar para o seu cliente, mas nunca se esqueça de que estamos lidando com pessoas. E pessoas, por mais que seja uma relação B2B, você tem uma outra pessoa do outro lado e essa pessoa espera a empatia de você. Então, em todas as situações, o nosso comportamento conta muito. Nós podemos sim credibilizar, passar a nossa mensagem através das nossas roupas, do que nós vestimos. Por quê? Porque as cores, as linhas, as formas, elas comunicam, mas a nossa postura também é primordial para a gente conseguir passar uma mensagem limpa e credibilizar muito dentro daquilo que nós estamos comunicando. Espero que vocês tenham gostado, estejam comigo participando nas minhas redes sociais e sugerindo temas para o nosso próximo encontro. Um grande abraço e fiquem com Deus. Você se sente culpado ou culpada? Sua consciência fica pesada, você se sente mal e sofre. Mas me diga, quem sofre é sua alma ou seu ego? Eu sou Fran Muraca e esse é o quadro Ciência da Felicidade. Hoje trouxemos um recorte da revisão crítica do texto de Freud, O Mal-Estar na Civilização, por Jaqueline de Oliveira Moreira, da PUC de Minas Gerais. A pergunta que inaugura o mal-estar na civilização refere-se ao sentido e ao propósito da vida. Historicamente, a religião ofereceu respostas para essa questão, mas na opinião de Freud, tais respostas situam-se no campo da ilusão. Devemos abandonar a pretensão de uma resposta universal absoluta e totalizante, pois o propósito da vida pode ser definido no campo individual. Entretanto, Freud oferece uma possibilidade de colocação universal aos homens que se esforçam para obter a felicidade. E esta é alcançada por meio da vivência de intensos sentimentos de prazer e diante da perspectiva da ausência de sofrimento. Fundamentando-nos na lógica interna da teoria psicanalítica, podemos dizer que o propósito de vida está submetido ao programa do princípio de prazer. Freud diz que a verdadeira felicidade é repentina, toma-nos de surpresa, sendo, portanto, rara, e convida Gucci para fundamentar sua posição. Nada é mais difícil de suportar que uma sucessão de dias belos. Já o sofrimento é mais comum, pois ele provém de 3 grandes fontes: nosso próprio corpo, o mundo externo e nossos relacionamentos com os outros homens. A culpa surge da percepção de carência, do desamparo. Freud utiliza a expressão sentimento de inconsciente de culpa definido.
como uma tensão entre o ego e o superego, que difere do sentimento de culpa consciente, porque neste a tensão acontece entre o ego e o ideal do ego. No sentimento de culpa consciente, encontramos uma condenação do ego a partir de um horizonte de idealidade. O que podemos aprender com essa revisão crítica? Somos humanos, portanto falhos, culpados e ainda assim podemos amar, vivenciar o prazer e ser felizes. Pratiquem o auto-perdão, perdoem-se. Eu sou Fran Muraca e te espero na próxima semana. Até lá! Olá! Eu sou Solange Franco, há 17 anos empreendo na advocacia. E esta é a minha coluna O que o Direito tem a ver com a moda. Com a quinta maior indústria têxtil do mundo, o Brasil produziu em 2018 cerca de 8,9 bilhões de peças, no total sendo que 5,1 bilhões correspondem a peças de vestuário. São Paulo, a maior metrópole do Brasil, gera 63 toneladas de resíduos têxteis por dia, conforme atesta a Loga, empresa que recolhe os materiais nos polos da confecções na cidade, nos bairros do Brás, Bom Retiro e Vila Maria. De 2017 a 2020, foram produzidos na cidade quase 30 mil toneladas de resíduos têxteis, constituído por 23.800 toneladas de materiais de corte provenientes de confecções e o restante de roupas pós-consumo. É descartado nos aterros sanitários grande quantidade de sobras de tecidos e insumos, como agulhas quebradas, tubos de papelão, moldes de papel craft e outros materiais, sobrecarregando esses locais e impedindo o reaproveitamento de materiais como os retalhos de tecidos que, limpos e selecionados, poderiam ser reciclados e reutilizados. No caso de roupas, a destinação correta de um produto após seu uso é bastante difícil, principalmente quando essas peças são simplesmente colocadas no cesto de lixo e descartadas nos aterros sanitários. A decomposição de tecidos de fibras naturais ou sintéticas podem levar meses ou até centenas de anos, contaminando o solo e os lençóis freáticos, além de expelir gases de efeito estufa, causadores do aquecimento global e das mudanças climáticas. Como cada cidadão pode contribuir para melhorar essa situação? A resposta está no consumo consciente, que passa pela responsabilidade de fazer a destinação correta das roupas usadas. E o direito da moda busca conscientizar o setor sobre o descarte incorreto, que está previsto como crime ambiental, uma vez que os resíduos das peças descartados entopem bueiros, impermeabilizam o solo e causam mais poluição quando são queimadas, impactando a saúde humana devido aos químicos e às tinturas utilizadas nos tecidos. Siga-me nas redes sociais para conhecer um pouco mais sobre o direito da moda. Fico por aqui e até a próxima semana. Para a gente não perder a prática, Emerson Wan com Você Pode Ser Rica, logo em seguida, Ângelo Wan com Você S.A. E por fim, terminando hoje, a gente traz Yara Souza, menos drama, mais ação, menos culpa, gente, bora lá. Olá, meu nome é Emerson Wan e há 10 anos eu ajudo pessoas a encontrarem o caminho da liberdade financeira. Hoje eu gostaria de falar com você sobre algo muito importante em todos os aspectos da vida, inclusive na vida financeira: inteligência emocional. Inteligência emocional é a capacidade de identificar e controlar as emoções. É saber lidar com seus sentimentos e os sentimentos dos outros. A falta de inteligência emocional pode arruinar as finanças de alguém, mesmo que você tenha muito dinheiro. Vamos pegar como exemplo as pessoas que gastam demais, geralmente fazendo compras por impulso. Comprar compulsivamente funciona como uma válvula de escape.
A pessoa vai para o shopping gastar, pois sente dificuldade de gerenciar as emoções, de se livrar de pensamentos negativos ou de aliviar a pressão e o estresse de forma mais saudável. A inteligência emocional não é importante só quando falamos em gastar dinheiro. É fundamental também quando falamos em investir dinheiro. Ter sucesso nos investimentos não significa que você precisa saber tudo sobre tudo. É muito mais uma questão de controlar as emoções para evitar certos erros e fugir das ciladas. Por exemplo, algumas pessoas são insaciáveis, querem sempre ter mais e mais dinheiro. Frequentemente não sabem nem porquê, mas se forem investigar, por trás desse comportamento tem alguma emoção mal resolvida. Pode ser raiva, inveja, baixa autoestima ou um jeito distorcido de enxergar o dinheiro. No mundo dos investimentos, esse comportamento é visto como ganância. E no mercado financeiro, a ganância pode sair pela culatra. E feio. A pessoa gananciosa passa a enxergar só as possibilidades de ganhos, seduzida apenas pela promessa de rentabilidade. E aí, deixa de lado pontos importantes, principalmente os riscos da aplicação e de como realmente funciona o mecanismo da aplicação financeira. Geralmente, essa pessoa olha para os rendimentos passados achando que eles vão se repetir no futuro, algo que não é garantido. Não é porque uma ação ou um fundo de investimento rendeu 50% no ano passado que esse crescimento vai se repetir neste ano ou no ano que vem. Por tudo isso, quem investe também precisa aumentar sua inteligência emocional. Quem não tem inteligência emocional também pode ficar mais vulnerável a promessas de ganho rápido, de alta rentabilidade, especialmente em momentos de estresse ou de raiva. Acaba caindo, por exemplo, em fraudes ou esquemas de pirâmides, que são muito comuns por aí. Você tem dúvidas sobre finanças? Fala comigo no meu Instagram. Lá eu compartilho estratégias para que você possa ter prosperidade financeira e a vida que você quer. E lembre-se, você pode ser rica. No âmbito cultural das empresas, existe um termo. Antes de grandes empresas, grandes indústrias multinacionais, agora já vindo para as pequenas e médias empresas, que chama-se compliance. Tá? Eu vou explicar rapidamente aqui. E minha pergunta é, você já tem o seu? Então, nos âmbitos institucional e corporativo, o compliance, ele entende-se como um conjunto de disciplinas para que se façam cumprir as normas legais e regulamentares, políticas e diretrizes estabelecidas para o negócio e atividades da instituição ou da empresa, bem como evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer. Isso chama-se compliance. O termo compliance tem origem do verbo inglês to comply, que significa agir de acordo com uma regra, uma instrução interna, um comando ou a um pedido. Você deve saber a diferença entre o termo empregabilidade e empresabilidade. Empregabilidade é quando um funcionário, um colaborador, ele não faz falta quando ele está ausente no trabalho. A empresa não depende dele. Ele não faz falta para o cliente ou para a equipe interna. Então ele não tem uma empregabilidade. E quando ele tenta uma colocação no mercado, ele tem poucos recursos técnicos, comportamentais, experiência e vivência para que ele possa se colocar no mercado. Arrume um trabalho. De modo paralelo, quando você tem um negócio, uma empresa, se o seu negócio, o teu serviço, o teu produto, ele não faz falta nenhuma no mercado, ele não atende uma dor, ele não tem um diferencial, seus clientes não precisam de você, então o seu negócio não tem a empregabilidade, não tem a empresabilidade. Então você tem que ter como empresa, como negócio, a empresabilidade. Mais amor, por favor. Olá, eu sou Yara Souza e esse é o meu quadro Menos Drama, Mais Ação. Aquela pílula de motivação que você estava precisando ouvir para iniciar a sua semana. Eu lido com muitas pessoas, né? Tenho uma equipe bastante grande e um dos pontos que a gente sempre trabalha e que qualquer empresa considera fundamental, tanto nos seus colaboradores, quanto nos seus líderes, quanto nos seus gestores, é importante para qualquer organização, é o amor.
E eu começo a falar com a minha equipe dessa forma. Se não está te fazendo brilhar os olhos, se aquilo que você está fazendo não está trazendo uma satisfação interior, repense. A gente passa no nosso trabalho, né, podemos dizer, 8 horas por dia, um dia tem 24, só que 8 você passa dormindo, então metade da sua vida está no seu trabalho. Aonde você está entregando seus sonhos, aonde você está entregando seus objetivos. Então eu quero convidar você a repensar aonde você está. E se é isso mesmo que você quer para você, coloque amor. Amor é aquilo que nos move, faz a engrenagem da vida funcionar. As coisas funcionarem perfeitamente, você estar bem consigo mesmo, aquilo que te faz brilhar os olhos. Tudo que você se propor a fazer por um determinado objetivo, às vezes, quando a gente tem a disciplina, nem sempre a gente tem que fazer apenas aquilo que a gente gosta, né? Mas precisa fazer aquilo que é necessário para no final ter um objetivo que a gente está procurando alcançar. Então foque naquilo que você está fazendo, nas mínimas ações necessárias para alcançar os seus sonhos, para alcançar os seus objetivos. Foque com amor. Por mais desafiador que seja, lembre que aquele pequena parte que você está passando, aquele pequeno processo, ele é necessário para que você tenha um resultado muito maior lá na frente. Mais amor, por favor. Vamos ter menos drama, mais ação e em tudo que propormos colocar a nossa mão, que isso possa fazer brilhar os nossos olhos e a gente vai sentir sempre lá no coração. Nos vemos em breve. Gente, eu amei a padronagem. Isso aqui, ó, é Programoda. Olha que legal. Eles estão com uma série de vestidos, né? Todos estampados. Tem vestido liso também. Você pode fazer um composê. Tá linda a moda primavera-verão deles. Vai lá, www.programmoda.com.br. Já falei, no Brasil todo. Tem também e-commerce, isso mesmo. Você pode pedir aí da sua casa e chega aquele presente lindo que você se deu sem culpa. Programmoda, a moda que te deixa muito formosa. Do 42 até os 54, ou seja, atende todo mundo. Programmoda, vai lá. Oportunidade é a palavra. O Agora é que são elas e a Dermari Dermocosméticos vem te trazer a oportunidade de ser uma representante. Isso mesmo, empresa que está há mais de 10 anos no mercado, trazendo tendências de inovação, construindo relacionamentos e levando beleza e saúde para dentro da casa das mulheres. Vai perder essa? Não, vem com a gente. Olá pessoal, vamos falar hoje sobre o Fluido Facial Suporte, que é um excelente tratamento para peles maduras. Em sua fórmula estão associados ativos como fator de crescimento, TGF-beta3, Nano Uplift e Nano Retinol, que juntos eles fazem o preenchimento das rugas, diminuem as linhas de expressões, além de promover proteção e ação antioxidante. Você pode usá-lo em casa, de 1 a 2 vezes por dia, com a pele limpa, sempre fazendo movimentos de baixo para cima. Para os profissionais da estética, o fluido facial suporte pode ser associado em alguns tratamentos, como microagulhamento, revitalização facial, entre outros. Foi sensacional o programa de hoje. Quero entender de vocês assim rapidamente para o nosso último bloco. Amar-se mais nos ajuda a trabalhar melhor as culpas? Autoconhecimento ajuda muito a trabalhar a culpa, porque enquanto eu não sei, eu me sinto culpada e eu vou buscando pessoas que me castiguem e isso aplaca a culpa. E quando eu reconheço, eu transformo a culpa em responsabilidade, eu assumo a minha parte, não preciso carregar lixo de mais ninguém. Enquanto eu me sinto culpada, eu carrego a minha culpa e a culpa do outro, e quando eu transformo em responsabilidade, é só o que é meu e isso fica muito mais leve. Nossa, libertador. Olha, vou fazer aqui um trocadilho, né? Menos drama, gente, mais ação. É como a Eunice falou, essa questão da responsabilidade. Então, a gente fica muito no mimimi, no vitimismo. Porque enquanto você é a vítima, você não tem que agir.
Entendeu? Então, sai desse lugar, assume a responsabilidade, aí você vai ter o poder da ação. Que pergunta sensacional, Kátia. Como que a gente pode pegar esse tema culpa, né, e medo e transformar em sentimento? Dá. Eu costumo dizer que o amor, ele não é só um sentimento, ele é uma decisão. Então, é uma decisão diária você reconhecer a culpa, mas o foco não está aqui. O foco está na solução para aquilo que te deixa nessa situação. Então, ame-se sim, a ponto de cuidar de você diariamente. Eu queria só tocar num ponto com relação à responsabilidade, né? Porque toda ação tem uma reação e toda ação, conduta vai gerar uma responsabilidade. Puxando aqui para minha área do direito, né? A gente precisa entender que cada ramo, por exemplo, no direito do consumidor, as empresas precisam entender que, independentemente de culpa, vão ter que assumir a responsabilidade e indenizar o consumidor se o produto for defeituoso, por exemplo, ou vier com vícios. Com relação também ao direito trabalhista, a mesma situação. Então, obviamente que vai se analisar se houve um nexo de causalidade, se houve um dano para gerar, então, essa responsabilidade de pagar uma indenização ou de reparar esse dano. Mas as pessoas precisam entender que, sim, vai ter que assumir a culpa e isso vai gerar uma responsabilidade que, muitas vezes, pode ser ali no bolso, né, Rita? E falando atenta do teu tema, né, Muniz? Porque até o culpado, que é culpado, merece uma defesa lá. Ou seja, uma hora ele vai pagar essa pena e vai deixar de ser culpado. Então, enfrentar é melhor, né? Com certeza. Às vezes, assumir a culpa ou confessar não quer dizer também que você vai ser condenado. Então, olha... que bacana isso, hein? E olha, eu queria falar duas vertentes aqui, duas ferramentas, né? Primeiro, se lembra que você é um ser em construção, né? Você está se modelando, se esculpindo, você é uma obra de arte no meio do caminho. Entendeu? E aí, como é que você faz para se modelar? Você recebeu a modelagem da família, você recebe a modelagem das pressões sociais e você faz o que com isso? Como disse ele, se vitimiza? Você deixa o barco correr de qualquer jeito? Ou você pega o cisel, a marretinha, o pincel e fala, não, eu vou pintar assim. Então, agora eu lembro um exercício que eu já lembrei, que a Kátia Teixeira coloca pra gente no workshop Triunfadoras. O seu diário, você pegar e você escrever. O que eu fiz hoje que eu fui legal? O que eu fiz hoje que eu gostaria de fazer melhor? Porque o dia seguinte vai acontecer, entendeu? O dia seguinte vai acontecer. E tem um detalhe, não confia na tua memória. Não confia na tua memória. Precisa escrever. Precisa escrever. Você não sabe o que acontece com você. Preste atenção, porque escrevendo você muda o que você pensa sobre as coisas, você compreende melhor. E talvez uma forma de amor que a gente não percebe que ela é real é quando a gente dá atenção. Você olha para a criança e fala, tem alguma coisa errada. Aí você presta atenção e você fala, uau, tem isso, tá com febre, tá com choro diferente. E prestar atenção em você. Se você prestar atenção em você, o que será que vai se revolucionar na sua vida? Posso te pedir uma coisa? Conta pra gente. Escreve. O problema é se esse diário vazar, né? Por aí, se alguém achar. Bom. Eu falando sobre ressignificar eventos, sobre se libertar da culpa, eu falo muito disso tudo no meu livro, né? No livro que eu lancei em dezembro, que é o o livro Voo da Borboleta. O que acontece? Uma das questões que todos nós mais queremos na nossa vida é leveza. Né? É uma vida aí mais feliz, uma vida em que a gente sinta mais bem-estar. E o que acontece? Isso, né, vai acontecer, né, vai ser resultado aí da forma com que você enxergue, né, as situações no teu dia a dia, né, a forma que você aprende, porque os desafios eles estarão presentes o tempo todo. Você vai falhar, vai errar, enfim, mas como até a Rita comentou aqui, estamos em construção, estamos em evolução, em desenvolvimento. Quando a gente entende isso, a partir do autoconhecimento, que também já foi falado aqui pela Eunice, a gente consegue, de fato, aproveitar o melhor da jornada e tornar a nossa vida uma vida com mais significado, com mais propósito. E ao invés de focar naquilo que a gente não fez, a gente começa a focar naquilo que a gente ainda pode fazer, né? Transformar a nossa vida numa jornada incrível.
É isso mesmo. Quer saber, gente? Fica aí o conselho. Pare de se culpar tanto. Cuide mais de você. Permita-se ser culpado de vez em quando. O que a gente não pode é deixar para lá. Porque a gente assume a culpa, trata a culpa e, fica livre, leve e solta para o resto da vida. Liberdade. Liberdade a gente tem aqui com quem arruma nossos cabelos, com quem nos maquia. Jane da Unique Salão. Logo em seguida, Ângela Marques. E, por fim, o melhor lugar para você fazer o seu evento aqui em Alphaville, né? The Best Life. Semana que vem, estamos aqui. Claro, agora é que são elas. Oi, tudo bem? Eu me chamo Jane, sou do Jane Unique e hoje eu vim aqui compartilhar e ao mesmo tempo fazer uma pergunta para vocês. Você está feliz com a imagem que você se olha no espelho ultimamente? Você sabe que essa imagem pode interferir em muitas coisas na nossa vida? Como você gostaria de ser vista? Como você se vê? O que é a beleza para você? A beleza, eu, do Jane Única, acreditamos que eu posso contribuir através das minhas mãos, fazendo um corte ideal que combine com o seu momento, com o seu estilo, com as suas linhas de expressão, a cor que combina com você. Tudo isso individual e único, porque para mim cada uma é única. Venha para o Jane Unique, será uma honra. Aqui é tratado todas vocês com muito amor e carinho, porque eu acredito na valorização da mulher e a autoimagem conta muito pra gente. Venha pro Jane Unique. Até. me do my two-step.